tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida principalmente. Para as duas partidas dessa decisão, né? desse confronto, que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando, e aí os jogadores dentro de campo vai entendendo aquilo ali. Mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra. Esse é um cara diferente. É o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter. Se ele estiver em campo, isso vai acontecer. E faz muita diferença, né? Meu querido parceiro rubro-negro, vamos acompanhar aqui agora a grande análise do Atisson. Deu aula de futebol aqui, junto com o Flávio Amêndola, junto com o companheiro, todo mundo alegre, todo mundo feliz com a vitória do Flamengo. Vamos acompanhar o programa agora, Donos da Bola Rio de Janeiro. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Vamos mudar esses números aqui, meu querido. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o like e assista o vídeo completo, que é muito importante para você ficar por dentro do debate, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Excelente. Que é isso? O Atisson Vem com óculos hoje, tá estilo quente, né? Faz parte, Quando ganha o Fluminense, a gente dá os parabéns, comemora com ele, e quando o Flamengo ganha, da mesma forma. Agora, que bela festa das duas torcidas. Muito bonito. Belíssima torcida. De parabéns. Vocês dois estiveram no estádio bacana. ontem, né? A gente foi no estádio ontem. Muito bacana ver as duas torcidas ali comemorando, incentivando o seu time com os cantos maravilhosos. Muito bacana, sem violência, sem nada. A gente fica realmente emocionado, né, de ver uma festa tão bonita das duas torcidas. E quase 70 mil pessoas ontem, né? Geralmente o Maracanã tem a presença um pouco reduzida por causa da torcida visitante e tal. Ontem não, né? Com as duas torcidas, quase 70 mil pessoas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um clássico com tanta gente assim. A gente espera que segunda-feira tem Flamengo e Vasco, né? Isso. Por ser segunda-feira, talvez um pouco a galera... Mas hoje não tem mais essa, não. Hoje foi quinta, pô. Quem não quer um joguinho na segunda-feira para ir ao Maracanã, pô? Adoro, Até pô. ontem, 25 mil vendidos. Vamos ver se esse número aumenta, mas esses quase 70 mil presentes no Maracanã, acho que gostaram do jogo. Óbvio que o torcedor tricolor mais incomodado por conta da eliminação, mas foi um jogo de estratégias diferentes e que, no meu ponto de vista, o Flamengo conseguiu, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo. O Flamengo, pelo que se propôs a fazer, foi melhor do que o Fluminense. Quando você pega os melhores momentos da partida, o resultado, você tende a pensar que o Flamengo foi muito melhor em todo o jogo. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não fazia um primeiro tempo ruim. Sim. Os 15 minutos foram muito ruins partidos, primeiros. Não teve Muito chance pra obrigado, ninguém. né? O primeiro chute foi do Davi Luiz, fora da área, que o Fábio encaixou tranquilamente, com 14 minutos já. E aí, depois disso, o Fluminense teve 3 chances, as 3 com Cano. Uma ele estava impedido, chutou por cima. A outra foi uma bola de fora da área que o Matheus Cunha quase se complica. Tem sequência, né? Dá o escanteio, no escanteio Isso, e no escanteio, o Nino raspa a bola, o Cano tem a chance e chuta por cima. E aí, logo depois dessas 3 chances, quando o Fluminense estava se soltando mais, o Flamengo consegue fazer o gol com a Arrascaeta, gol de cabeça, que não é a especialidade dele. E aí, depois disso, o Fluminense tem que remar tudo de novo e começa a se complicar, né, Tisson? Até no segundo tempo também, o Flamengo se sente mais confortável nessa condição, esperando o Fluminense. Não, exatamente. A leitura é perfeita, né? Eu acho que tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida, principalmente. Para as duas partidas dessa decisão, né? Desse confronto, que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável, que é aquela situação de você pressionar todo momento o adversário quando tem a saída de bola. E o Flamengo fez muito bem isso, conseguindo pressionar, deixando o Fluminense incomodado, pressionando lá em cima, no campo ofensivo, no campo defensivo do Fluminense, não deixando o Fluminense chegar no campo ofensivo. Chegou algumas vezes, logo no início, e depois o Flamengo controlou esse aspecto. Acho que a postura da equipe competitiva do Flamengo fez com que o Flamengo saísse vencedor. O Fluminense não competiu. Eu falei, na final, o Fluminense foi competitivo, foi mais forte, e o Flamengo não competiu e tomou a goleada e foi derrotado.
Dessa vez não. Dessa vez Isso foi aí. diferente. O Fluminense não competiu e o Flamengo entendeu a decisão. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando. E aí os jogadores dentro de campo vai diferença, entendendo né? aquilo ali. Aí, pô, alguns jogadores particularmente fizeram uma grande partida no time do Flamengo. Esse aí que tá fazendo essa jogada aí, que pra mim foi um monstro dentro do jogo. Pô, e Mais uma merecia vez, até né? fazer o gol, porque Sim. ele tem crescido muito dentro da partida, que foi o Fabrício Bruno. E aí Thiago Maia e o Pulgar ali no meio-campo foi muito bem, absurdamente tirando o espaço do Ganso. O confronto do lado esquerdo, apesar dele não ter ido muito bem ofensivamente, mas defensivo ele ajudou muito, que foi o Ayrton Lucas, tirando ali o confronto ali, que a gente fala, o combate de 1 contra 1, que foi contra o Arias. Ele ganhou todas as jogadas, e aí o Flamengo teve essas individualidades, que aí, mesmo o Flamengo não tendo aquele trio ofensivo tão agudo, que você jogou com a Arrascaeta mais por trás, você deixou o Gabigol lá na frente, mas o time é muito competitivo, né? Então, assim, o Gabigol não desistiu de nenhuma jogada, foi, né, no final ali, conseguindo fazer o segundo gol. E esse aí, né, cara? Pra mim, a gente sempre fala do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que faz a grande diferença técnica do time do Flamengo. Ele consegue achar o último passe, ele consegue achar com genialidade, com passe, com muita facilidade. Parece que o passe é fácil, mas ele bota com muita qualidade o passe. E ele mesmo não estando 100%, eu boto aí que ele esteja hoje uns 50% da parte física dele e da parte técnica. Mesmo assim, ele fez a grande diferença nesse time do Flamengo. Porque ele consegue dar ritmo ao time do Flamengo. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de frear. Então, aí quem cresce com isso é o Gerson. Lembra quando a gente falou que o Gerson não consegue fazer quando tem a ausência dele? E aí teve a troca. Sai o Arrascaeta e entra o Everton para dar essa continuidade da qualidade. O Everton entrou muito bem para isso. Então, assim, a diferença, o diferencial é a substituição que fez a grande diferença também para o Flamengo sair vencedor dessa partida. Uma coisa é você ter jogadores que entendem muito bem a questão tática, que fisicamente são muito fortes, mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra, esse é um cara diferente, é o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter, se ele estiver em campo, isso vai acontecer. E faz muita diferença, né, Duralhão? Muita diferença. Ontem, no primeiro tempo, eu fiquei especialmente de olho no Arrascaeta, por conta dessa volta dele depois de 2 semanas. A última partida tinha sido justamente no último Fla-Flu, né? No Fla-Flu da ida, ele saiu sentindo. E o Arrascaeta, assim, no primeiro tempo ele deu esse ritmo ao Flamengo, controlou bem o meio-campo como ele faz sempre, mas ele não chegou a ser brilhante. Não fez tantas jogadas assim, mas até quando ele não é brilhante, ele decide, né? É incrível. Exatamente. Numa jogada que nem é a especialidade dele, que é um gol de cabeça. A gente não vê o Arrascaeta fazendo tantos gols de cabeça, mas isso só mostra o quanto, de toda forma, de qualquer forma, ele consegue ajudar o Flamengo, consegue ser decisivo. E é muito importante o Arrascaeta voltar nesse momento da temporada, né? Não só ele, ontem teve Everton Ribeiro voltando também, o Léo Pereira, o Flamengo. Agora, passou por uma decisão de Copa do Brasil para seguir vivo. Segunda-feira tem um clássico contra o Vasco, também é sempre importantíssimo. E na quinta-feira tem uma final aí já na Libertadores, também precisa vencer o Racing, jogando aqui no Maracanã. Então, assim, claro que ter o Arrascaeta de volta é sempre bom, mas se tinha um momento especial para tê-lo de volta, é agora. Essa semana é muito determinante para o Flamengo. Copa do Brasil já deu certo, falta a Libertadores e o Brasileiro Aí também. é o momento de você respirar, vamos lá, vamos trocar agora. O Arrascaeta jogou em uns 60 e pouco, 70 minutos. Isso aí. Então você deixa ele de fora, deixa ele, bota o Everton Ribeiro. Sim. Aí você dá mais ritmo pro Everton Ribeiro, deixa ele jogar o primeiro tempo todo, mais um pouquinho, aí depois você bota um pouquinho mais o Arrascaeta, para não ter esse desgaste, não ter necessidade de você desgastar um jogador que está voltando de lesão. Sim. E aí você vai colocando e equilibra a equipe, principalmente os 2 jogadores que têm essa facilidade de criação. Eu concordo com você. E ontem, assim, além de toda a questão da volta do Arrascaeta, acho que a ausência do Marcelo também influencia faz muito. muita assim diferença. como o lado Alexandre. esquerdo do Fluminense todo, né? Exato, não é a mesma coisa. Até o Felipe Melo, que vinha jogando do lado esquerdo da defesa, não estava mal de ontem. jogar. Mas, assim, ontem o que eu senti, por mais que eu não estivesse no estádio, eu senti um Flamengo muito vibrante. Exatamente. Um Flamengo com, além da intensidade dentro de campo, um Flamengo que a cada dividida era um prato de comida para esses caras. E a torcida do Flamengo, ela pode ter todos os defeitos. Você aí pode achar que, não tem, né? Mas quando ela vê que os jogadores dentro de campo estão se doando,
Quando os caras estão correndo, quando os caras estão dividindo, estão botando o pé, estão vibrando com desarme, estão vibrando com bola rachada. Isso é diferente, porque a torcida sente que o time está na Pode mesma até sintonia. perder. Pode até perder. Pode até perder. Mas se pode tiver até perder. esse comportamento, Exato. o torcedor ele não vai ficar chateado, ele não vai ficar te vaiando. É E isso acontece num momento muito delicado, que a semana do Flamengo foi muito pesada. Sim. A gente teve a informação do Marinho, que se recusou a viajar para o Chile. Depois tem a informação do problema entre o Davi Luiz e o Gabigol. E aí ontem, a gente falando do Arrascaeta, foi aniversário do Arrascaeta. Parabéns, Arrascaeta. E no vestiário, a gente tem as imagens aí, ele recebeu um bolinho da galera no vestiário. Ele que agora faz bolo, né? E é verdade, ainda tem isso aí. Agora ele virou confeiteiro. Isso. E assim, eu acho que isso aí, e a gente vai repercutir aqui também a entrevista do Gabigol para a TV Globo depois do jogo, depois dessa questão, isso mostra que, querendo ou não, internamente, no vestiário, os caras, pelo menos boa parte deles, falam a mesma língua. Cara, assim, na verdade, eu acho que quando você tem uma situação de grupo, é natural que você tenha uma diferença, é natural. Sim. Que você tenha mais afinidade com o Igor do que com o Flávio. Normal. Fato. Às vezes você se dá muito mais pela empatia, Afinidade, pela né? afinidade, pela forma de você conduzir. Tem gente que é mais calado, tem gente que gosta de falar mais. Isso é normal. E se tiver também o problema dentro do vestiário, dentro de um jogador com o outro, eu já participei de vários grandes elencos que tiveram problemas individualmente. Mas dentro de campo, eles não podem ter problema. Dentro de campo, eles têm que tocar a bola para o outro e correr um pelo outro e depois xingar se for preciso. Então isso foi demonstrado dentro do próprio jogo. Se tiver, não tem problema nenhum, isso aí faz parte do processo. Só que dentro de campo, não pode deixar a ideia trazer com que você fique borrado de mimimi, não vou tocar a bola, e prejudicar a entidade. A entidade maior, o clube, ele não pode ser prejudicado. Aí sim, a partir do momento que for afetado dentro de campo, você analisar isso, a diretoria tem que tomar uma providência e começar a atuar. Sim. Se não tiver, como aconteceu no jogo, não importa se eles se abraçaram ou não, que foi o caso do Davi Luiz. A gente tem até a imagem aí, pode rodar a imagem aí. Não importa, isso aí, vai abraçar, legal. Mas isso aí foi para mais demonstrar pro lado de fora que tá tudo bem. Mas mesmo se não tivesse abraçar ali, olha só, parabéns pelo teu gol, tô contigo. Sim. A gente não precisa ser amigo, mas tô ali, comemoro. Tá? Se respeitar, aí, né? Se respeitar, porque esse que é o maior problema, não fazer dentro de campo o que tem que ser feito. Antes do Dorileu complementar, indo de encontro com o que você falou, quem também falou justamente, não com essas palavras, mas a mesma ideia, foi o Everton Ribeiro, na zona mista. Vamos ouvir o que falou o Everton Ribeiro. O nosso ambiente é muito bom. A gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades. Como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte, correr um pelo outro, como corremos aqui hoje, e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. Exatamente. Eu acho que o Everton, ele resumiu muito bem o que você tinha falado. E eu queria aqui também dar os parabéns ao Everton Ribeiro, porque ele, no pior momento do Flamengo na temporada, é o cara que bota a cara para falar. É sempre ele. É sempre o Everton Ribeiro. Seja num desembarque, Verdade. Seja depois do jogo, no campo, seja numa zona mista. O Everton Ribeiro é, de fato, um capitão desse time, um líder desse time. E ontem, a vibração dele, desde que ele entrou em campo, foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. Então, é bom a gente frisar isso aqui, que não é só nos bons momentos que o Everton Ribeiro vai falar, não. Nos momentos ruins, ele também fala. E aí, Dorileu, eu te pergunto, a gente aqui na Band também tem... Sim, eu mesmo não gosto de você. Pô, eu queria dar uma moral pra ti. Eu falei que tinha mais afinidade com o cara. Calma. Tu tá vendo aqui? Controla aí vocês dois, Você tá vendo aqui? Vamos entrar no acordo aí, pô. Eu fui falar que eu tinha mais afinidade com o cara. Você arrebenta, pô. Agora eu vou jogar patiço. Agora eu vou... Tô brincando. Mas assim, é natural. É uma coisa que acontece, principalmente no mundo corporativo. Cara, isso desde a escola.
Exato. Você tem uma turma de 30, 40 alunos, todo mundo se gosta, todo mundo se fala, todo mundo é o mesmo grupo? Não, gente, cada um tem um grupo, você gosta mais de tal pessoa, menos de outra. Daí você vai, trabalha a mesma coisa, seja ele no futebol ou na área que você atua. Você não gosta de todo mundo do seu trabalho. Você que está em casa, você não gosta de todo mundo. Vem até essa que você gosta de todo mundo que você não gosta. É mesmo? Tem alguém que você não gosta aqui? O Flávio, já falei, mano. Traíra. Depois do ar você fala mais alguns aí. Traíra. Que não pode acontecer é isso atrapalhar o trabalho, o desempenho, que é o que o Atilson estava falando. Pode ter grupo, com certeza tem grupo. Claro que tem. O Atilson participou de vários elencos, com certeza não tinham grupos. A gente estava lembrando esses dias alguns grupos, assim, digamos, rachados, né? Tinha o Vasco lá na década de 90, no final da década de 90, com Romário e Edmundo. Depois teve o Flamengo com o Pet, com o Edilson. Sim. E eram times. Você olha os resultados, dentro de campo dava certo. Apesar de tudo, dava certo. Tem que acontecer isso. Vai ter diferença, normal, mas dentro de campo tem que dar certo. E sobre o Everton Ribeiro, é a função de capitão também, né? Sem não é dúvida. só a parte boa, não é só levantar a taça. Exatamente. Tem Isso que é botar a cara liderança. ali. Isso é Como liderança, fez o né? Nino ontem também. Foi o único que falou do Fluminense. E ficou, ele esperou bastante tempo. A gente está vendo o gol do Gabigol. Vamos colocar as aspas. A entrevista dele, essa foi a entrevista para o Eric Faria após o jogo ainda no gramado. Não concordo sobre uma possível nova era depois da vitória da classificação de ontem. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muito... O Gabigol ficou bolado, né? Taeme, e aí você sabe o que ele falou. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Falam, a gente vai ter a segunda parte aí da fala dele, falam, tem problema da gente... Aí ele é perguntado, o Eric retruca ele, mas tem problema entre vocês, no caso o Gabigol e o Davi Luiz? Aí ele fala, tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês criam coisa na cabeça do torcedor e começam a trazer coisas ruins para o clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor, a gente joga pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. Quando ele falou isso, eu confesso que eu dei uma risada. É um grande time. É o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. Eu vou jogar para vocês essa fala do Gabigol. Eu acho que ele tem razão em alguns pontos, mas eu acho que não é culpa da imprensa o mau momento do Flamengo. Eu acho que... Por exemplo, a informação de que havia um problema interno dentro do clube não foi divulgado só pelo repórter X, pelo repórter Y, foi divulgado por 1, 2, 3, 4 repórteres, 4 jornalistas. Então, desses 4 jornalistas, a gente pode colocar quase todos eles que têm bastante fonte no clube. Então, não foi uma coisa inventada. Começa daí. Eu acredito que não tenha sido uma coisa inventada. Só que a proporção que isso tomou, aí eu acho que está errado. Porque, como vocês bem disseram, existem problemas em todos os locais, principalmente quando você está lidando com 30 pessoas, 30 jogadores de futebol dentro de um dos maiores clubes do mundo. Isso é natural. Só que eu vi isso também como uma resposta dele, não só para os jornalistas, mas para a torcida. Do tipo, acreditem em nós que nós vamos entregar a vocês. Acho que quando ele fala do Big Brother com câmera e fofoquinha, é até bom para trazer uma pitada de humor. Foi engraçado, foi uma boa sacada do Gabigol. Mas, de fato, as coisas não estavam acontecendo. Depois de uma classificação, é até mais fácil você poder desabafar dessa maneira. Mas, tomara que, de fato, o Flamengo não seja esse Big Brother. Tomara que, de fato, o Flamengo não tenha tanta fofoquinha que influencie dentro de campo. Porque o torcedor não merece esse tipo de coisa, né? Não, e assim, esse discurso de vocês da imprensa já é algo batido no futebol, né? Exato. O Abel Ferreira faz a mesma coisa no Palmeiras. Pois é, isso é normal. O Gabigol, enquanto capitão do Flamengo ontem, tem o dever de fazer isso mesmo, blindar o elenco, blindar o time. Mas foi o que você falou, né? Ele não chegou a negar que tem algum problema. Então, para quem assistiu ali a entrevista, viu ela completa, o Eric Faria, o repórter, insiste, mas tem algum problema? Tem problema vocês da imprensa e tal. Então acho que é do jogo. O Eric fez ali da forma que tinha que ter sido mesmo, e o Gabigol tentou defender, blindar o elenco da forma que a gente já costuma ver no Brasil.
muitas vezes passando a parcela de culpa para a imprensa, que estaria inventando, que estaria falando coisa demais. E é bom a gente frisar que o Eric tem uma relação muito boa com o Gabigol. Sim. Não foi pro lado pessoal, não, pelo contrário. Porque o Eric foi um dos jornalistas que divulgaram que havia um problema interno entre os jogadores, mas ele não citou nomes. Agora, duas situações, né? O Roger Flores e o Caio Ribeiro, eles mencionaram há um tempo atrás sobre você dar fala pro jogador. Sim. Se você fizer um bate-papo, botar os jogadores aqui para mencionar sobre a imprensa, é lógico que eles vão falar, porque assim, ali eles têm família, têm parente, têm amigos, têm filhos, têm esposa, tem mãe, tem pai, tem avô, tem... Isso, quando é mencionado sobre a índole do jogador, principalmente, se a gente está aqui comentando sobre o jogo, a gente está falando sobre o aspecto que a gente está lendo, não no pessoal, a gente está vendo a parte técnica do assunto. E quando pega no pessoal, e aí eu me coloco dentro desse aspecto, eu recebi uma crítica há um tempo atrás, quando eu jogava, e aquilo me magoou muito. E eu não via programa esportivo, para exatamente não me magoar. E quem me passou essa informação foi meu sogro, que ele estava na casa dele assistindo um programa de televisão e o cara entrou dentro da casa dele para falar mal de mim. Naquele momento, ele ficou muito magoado. E até hoje ele vai ao estádio às vezes para xingar o fulano, para tentar agredir verbalmente a pessoa. E eu estive com a pessoa, não vou falar o nome, porque não fica legal. Então, assim, dar voz ao jogador foi exatamente o que aconteceu. O Eric, ele fez uma pergunta, a pergunta ela foi muito, acho que até informal, sobre a nova era, que quando ele bota ali, não concordo sobre a nova era, foi buscando sobre o jogo. Isso. Lembrando o jogo do Atlético Mineiro, que o Flamengo teve uma reviravolta, que o momento não era bom. O Flamengo tem um momento bom até hoje? Não. Até hoje, o Flamengo não tem um momento bom. Todas as decisões o Flamengo jogou e não conseguiu conquistar. Essa parte do torcedor junto com o jogador, ela está ainda em equilíbrio, não está em sintonia da melhor forma. Né? Sim, claro. O torcedor ainda está em dúvida sobre o que o Flamengo pode vir a apresentar. A pergunta do Eric foi sobre a nova era. Vamos mudar a chave? Será que agora vai engrenar? Seria isso. Sim. A resposta veio com porque já vem com essa... semana, né? Não é dele, mas de todo mundo batendo em cima dele, dizendo que tem problema, que tem ele, que ele não fala com fulano, com o outro, que tem problema dentro do ambiente, por isso que não está tendo resultado. E aí ele quis tentar minimizar de uma forma para expressar para o torcedor que ali não tem problema. Sim. Então, assim, vamos ver de acordo com o tempo o que vai acontecer. É isso. Isso que a gente vai querer ver, a postura do próprio time, porque quando está vencendo, venceu e foi legal, maravilhoso que todo mundo... Mas quando tem um problema ali, que aí você fala do líder, que é o Everton Ribeiro, de segurar, controlar, calma, vamos falar a mesma língua, aí sim que faz a diferença. O meu aspecto é que eu entendo que ele teve o desabafo ao vivo, porque ao vivo você não pode ter corte. Exatamente. Também saindo do jogo, né? De cabeça quente, cabeça na quente. Exato. Agora ele sabe o que ele fala, porque ele também está sentido de... Porque todo mundo bateu no Gabigol várias vezes. Muito. Que ele tá mal, que ele não sei o quê, tem que tirar ele. Pela disputa com o Pedro. E a torcida vaiou eles várias vezes, disputa com o Pedro tem que ser titular várias vezes. Um ano é a opinião de, o Pedro tem que ser, o Pedro é convocado, ele não é convocado. Sim. O momento do Pedro não é tão bom quanto o do Gabi. Então tem todo um aspecto dentro, emocionalmente, que traz essa fala do jogador, que ele aproveita. Agora é o meu momento, ao vivo. Se ele tem corte ali, com certeza não sairia. Sem Se dúvida. você está fazendo a gravação, com certeza não sairia a fala dele. Gente, segura a onda aí no sai do vídeo. Eu já comentei sobre esse assunto no canal 1 e vou comentar aqui. Bom, na minha visão, a imprensa contra o Flamengo, gente, sinceramente, mandar o papo reto pra vocês, que vaza coisa de dentro do Flamengo, não é segredo pra ninguém, né? Afinal de contas, né, o São Paulo definiu uma estratégia que é jogar contra o Fluminense com 3 zagueiros. Há quanto tempo o São Paulo não coloca 3 zagueiros no time do Flamengo? Há muito tempo. Tava jogando com linha de 4. E aí, um dia antes,
Vaza certinho. O X9 gabaritou a escalação do Flamengo. Saiu certinho, 3 zagueiros, Pedro foi barrado, saiu certinho, bonitinho. Então, assim, de fato, existe alguém ou algumas pessoas de dentro do clube vazando a informação. Porque se o cara gabarita a escalação, se o cara gabarita a estratégia, se o cara gabarita que o Pedro vai ser banco, ele também pode gabaritar que tem problema dentro do clube. E assim, o Gabigol, na minha visão, ele tá certo. Ele tem que ir realmente e defender o clube. Ele é o líder desse time, ele é o maior ídolo desse time, o maior ídolo que nós temos na atualidade. Só que assim, de que nada disso existe, isso é inventado, o Eric Faria começou a escrever lá, fantasiar na cabeça dele. Sinceramente, gente, eu não sou inocente pra acreditar nisso. Tinha problema, o problema foi exposto, acho até que isso foi positivo, porque aí os caras, caramba, mano, ó, a torcida tá revoltada lá, já estão sabendo o que é que tem, e correram. E jogaram com raça, pra mostrar pra torcida que estão em prol do Flamengo. Então, assim, que isso mude a partir de agora e que o Flamengo siga vencendo. A Tisson deu aula na fala, a Flávia Amêndola deu aula e o outro... esqueci o nome dele. O outro menino lá também deu aula. Agora, mas que ele inventou, que isso aí, sinceramente, eu não acredito. Mas o Gabigol tá no papel dele também de comentar agora. O clube tem que correr atrás de saber quem tá vazando informação, né? Porque o cara acertou tudo na escalação do Flamengo. Tudo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.